É, então, eu vou projetar aqui a minha tela para vocês e aí vou colocar a música primeiro. Depois a gente conversa um pouquinho. Vou colocar aqui um som bem alto. Tá no máximo. Tá baixo, gente? Professora, eu acho que se você compartilhar... Da aldeia Crucutu, da São Paulo, uma visão. Eu coloquei aqui uma caixinha, eu acho que ampliou mais, né, a música. Vocês falaram alguma coisa? Eu falei, mas enfim, eu falei que se compartilhar, em vez da tela inteira, compartilhar só uma página do Google, ele transmite com áudio. Ah, tá. Ah, mas já foi. É porque eu nunca consegui fazer esse compartilhamento só da página do Google, né? Deixa eu ver se dá certo. É só voltar lá e compartilhar só a guia. Mas aí aparece a window ou a tab? A tab. A tab. Ah, olha só, eu tentava compartilhar o window. Então me falem aí se o som vai estar bom. Da aldeia Crucutu, da zona sul de São Paulo, uma visão de que seu povo está sendo dizimado. E aí, gente? Deu pra ouvir? Como é que ficou aí? Professora, a senhora tá mutada, mas tá dando pra escutar a música com assim. Tá dando pra ouvir então? Sim, sim. Ah, não, então vou continuar aqui. Mais terra, mar, 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 mais. Sim, armas de fogo pra cantar, só palavras de fogo pra rimar. O coração dói, só quem sabe sente. Na demarcação das terras, a morte de um parente. Parelheiro, zona sul, nejão. Guarani da aldeia Crucutu, passa a visão, verá
com crioulo vai cantar. Pra fazer a defesa eu sei, vai cansar, mas tenho que lutar. Demarcação já, para o meu povo se libertar. Sei que nunca vou desistir. Os moleque da aldeia, tudo estão aqui. Precisa se alimentar, brincar, correr, amar, nadar. Não foi eu que fiz assim, eu sou feito de amor. Hoje eu posso sorrir, meu povo não quer a dor. Árvores, lagos, família, raiz, antepassados. Terra, ar, mar, mais. Terra, ar, mar, mais. Terra, ar, mar, mais. Terra, ar, mar, mais. Sem armas de fogo pra cantar, só palavra de fogo pra rimar. O coração dói, só quem sabe sente. Demarcação de terra, morte de um parente. Parelheiro, zona sul, né, João? Guarani da aldeia Crucutu, passando uma visão. O Herá com crioulo vai cantar. Pra fazer a defesa eu sei, vai cansar, mas tenho que lutar. Demarcação já, para o meu povo se libertar. Sei que nunca vou desistir. Os moleque da aldeia, tudo estão aqui. E precisa se alimentar, brincar, correr, amar, nadar. Não foi eu que fiz assim, eu sou feito de amor. Hoje eu posso sorrir, meu povo não quer a dor. Matilha cultural, matilha cultural. Mr. Bomba, Mr. Bomba. Chega de genocídio do real dono dessa terra. Chega de ignorar todas as ideias. Chega de ignorar nossa verdade, nossa história. Chega de pagar pau pra estátua de bandeira que dizimou as terras, saiu matando todo mundo na zona sul de São Paulo. Palmas. Palmas. E aí, gente, o que vocês acharam da música, do clipe, desse conjunto aí? Quais foram as impressões aí de vocês? Eu adorei o clipe. O clipe é bem forte, né? Pode falar. A música, no começo, eu já tinha escutado, é um coco de roda, né, do povo Funiô. E aí tem uma curiosidade interessante, que eles são indígenas lá do Maranhão, e são os únicos povos indígenas dessa região do Nordeste que conseguiram preservar o idioma nativo, sabe? Do Nordeste. O Herá, né? Ele é Guarani, mas ele vive na região. Ele vive assim, né? Muito em São Paulo, porque o pai dele é um escritor também, e ele vive muito nessa região também, não só da aldeia, mas fora da aldeia, que ele tem circulado bastante pelo trabalho que ele tem feito, né? E é um menino muito novinho. Tô aqui baixando para vocês verem, ó, que aqui tem o rosto dele, ó. Mas eu não conhecia esse rapper. Uhum. Interessante, legal. E ele faz o rap, né, trazendo uma mistura de linguagens, que é uma linguagem do próprio rap, que tem uma
uma tradição negra, né, periférica, e mistura a língua indígena, né, o Guarani. Eu estava aqui buscando para vocês a letra, para vocês darem uma olhada, né? E aí, para vocês pensarem aí quais seriam as possibilidades de pensar essa linguagem, já que é o nosso, vamos dizer, o objeto de estudo dentro da aula de língua portuguesa, né? E a gente já tem também uma bagagem, né, de discussão lá da linguística aplicada, quando a gente pensa, por exemplo, na ausência de fronteira entre as línguas, e aí no contexto Brasil, onde a gente tem uma ideologia muito monolíngue, que é a do português, quando a gente se depara com uma realidade como a das aldeias, das comunidades indígenas, a gente compreende como que vários repertórios linguísticos coexistem no mesmo espaço, né? E a música traz muito disso. Então, a gente tem uma linguagem multimodal, se a gente pensar nos ritmos, nessa cadência aí do rap, a melodia do rap, né? A performance do rapper, né? Porque tem uma performance que se mistura a uma performance indígena, né? Que aí ele usa alguns adornos, né? Também indígenas. E a própria linguagem verbal, né? Então, se vocês olharem, aqui a gente tem um refrão. O refrão, que vamos dizer, dentro de uma música seria a parte que se repete, né? Uma parte principal que está sempre sendo repetida. Você está colocando a música? Oi? Você está na letra da música? Que não está mostrando aqui. Aí, ó, gente, ó. Eu tava na letra da música. É porque tá projetado só a tela do YouTube, né? Peraí, deixa eu parar aqui. E agora eu vou projetar minha tela inteira, que eu vou ir e voltar em vários arquivos aqui. Eu tava aqui, ó, nessa página. Então, é a letra da música Demarcação Já, Terra, Ar, Mar, né? Com o crioulo e o Kunomi MC. Então, tem uma introdução do crioulo, né? E o refrão, como eu dizia, é em Guarani. Então, a gente vê aqui uma coexistência de repertórios linguísticos diferentes na mesma música. E tem uma chamada, né, um levante de luta, né, convocando aí as pessoas para a luta pela demarcação das terras, né. Então, vou dar uma pausa aqui, que aí depois a gente pode pensar novamente aqui nessa letra, nessa multiplicidade, né, de linguagens. E a gente vai lá para os slides para a gente pensar aqui as ideias do texto. Como eu comentei com vocês, eu deixei 2 textos. O primeiro, que é o texto Uma Nova Abordagem da Temática Indígena, do Benedito Prezia. E o segundo, Invadindo Escolas com Histórias Negras, os Black Powers de Taió e Akin, de Kilsan de Oliveira, que é um artigo do Denis Moura de Quadros. Para a gente pensar a temática racial e o ensino, como que a gente pode abordar a história e a cultura afro-brasileira e indígena nas aulas de língua portuguesa. Se vocês se recordam lá dos nossos textos, documentos oficiais, né, que falam aí das leis, né,
10.639 a 11.645, que vão alterar a LDB, traz a obrigatoriedade, né, do ensino da história da cultura afro-brasileira e indígena na educação básica. E aí, nos parágrafos que são lá destacados, trazem alguns componentes curriculares específicos, né, onde poderia se dar esse trabalho de forma mais evidente, assim, né? E aí fala da literatura, da história e das artes. Mas isso tudo, né, deve compor todo o currículo da escola. E aí, se a gente pensar na literatura, a gente tem essas várias possibilidades, pensando no texto literário, mas a gente pode ampliar não só para a literatura, mas o trabalho com linguagem, né? Que aí eu também estou pensando nessas construções discursivas, por meio, né, de vários gêneros textuais, não só o gênero literário, a discussão que pode ser feita para além, né, dos gêneros escritos, mas os gêneros orais também. E aí a gente a gente amplia, né, essa proposta para a literatura, né, e pode ter mais possibilidades de trabalho. Então, esses são os dois textos. Eu acho que a gente vai conseguir falar um pouquinho do primeiro, né? Então, o autor, né, ele começa falando que uma tarefa muito grande que é preciso ser feita é uma revisão histórica para a gente poder pensar na abordagem da temática indígena, né? Porque a gente vem ouvindo, como a gente já conversou, uma história que acaba por colocar o indígena em um lugar de muito estereótipo, né? Então, até hoje, a gente ainda ouve, né, pessoas dizerem que o índio, né, ainda se usa, algumas pessoas ainda usam o termo índio, que já tem sido negado, né, pelas comunidades indígenas, é aquele que tem o penacho na cabeça, que vive no meio do mato. Esse estereótipo, ele ainda é presente, né, no imaginário da nossa sociedade. E se nega vários direitos ao indígena quando ele é o indígena da cidade, né, dos meios urbanos, quando ele usa celular, quando ele usa roupas, quando ele não depende, né, da caça e da pesca para sobrevivência. Isso que a gente vem conversando desde as nossas últimas aulas, né? E essa é uma questão importante, né, de pensar essa revisão histórica para que a gente entenda identidade, cultura, língua, como conceitos que são moventes, que são fluidos, que são vivos, né, e não estáticos. E aí a gente pode pensar nesse trabalho a partir desse viés, né, como também por um viés que o autor chama, né, por um lado antropológico e também por um viés literário. E a gente tem alguns desafios, né? Primeiro, abandonar o eurocentrismo dessa nossa historiografia oficial do Brasil. Então a gente precisa mudar, né, o foco da nossa história e das nossas referências culturais eurocêntricas, e isso é muito difícil, né? Então, os livros didáticos sempre começavam, né, a pensar a história do mundo a partir da história da Europa, né? Vocês devem se recordar da formação básica de vocês. Os livros de história começam com a história da Europa, pensar o mundo a partir da Europa, né? Essa é a visão eurocêntrica, né, que se tem nos vários espaços, né, educacionais. E aí se fala da formação do reino português, faz aí essa historiografia
do período das explorações, né, marítimas. Aí os europeus, né, vão desbravar o mar nas suas caravelas, e aí se chega na história do Brasil a partir dessa perspectiva, né, como se a história do Brasil começasse em 1500 com a passagem do Pedro Álvares Cabral pelo sul da Bahia, enquanto que, na verdade, a gente já existia enquanto território que não se chamava Brasil antes disso, que é o que o Krenak fala pra gente, né, conversa com a gente lá naquele primeiro episódio que eu exibi para vocês. E aí, uma historiografia, né, que é muito romantizada, né, sobre essa questão da descoberta. Observo muito os discursos que aparecem na televisão, né? Por mais que a gente queira dizer que a televisão já está atrasada, é um meio de comunicação já antigo, que as pessoas elas estão mais atualizadas em termos de comunicação pela internet e tudo mais, a televisão ainda forma muita opinião. E a televisão, nos seus vários programas, como noticiários, né, telejornais, formam muita opinião. E a população mais pobre, né, que tem menos acesso a recursos como a internet ela não é um serviço acessível, né? Não é algo democrático para toda a população. Então, as pessoas ainda se informam pelos meios televisivos. E nos meios televisivos, esse discurso ainda da descoberta do Brasil é muito forte. Eu me lembro de ver chamadas de programa falando sobre como era interessante a culinária europeia no período, né, do século XVI, XVII. A corte portuguesa fazia jantares numerosos, né, com muita comida, muita fartura. Tem vamos dizer, um nicho assim de turismo muito grande por várias cidades aí interioranas no Brasil, que ainda tem essa cultura colonial muito forte, que trata isso de uma forma muito romântica. E as pessoas desejam ter, né, como se fosse reviver, né, tem um mercado turístico voltado para isso, né, reviver o luxo daquela forma de vida, né. A gente tem os cafés coloniais nos interiores aí, de Minas, Bahia. Vocês devem ter ouvido falar, inclusive aqui, né, em Goiás, se vocês forem para interiores ou mesmo em alguns lugares, esse termo, né, café colonial, aqui se oferece um café colonial. E é isso, a televisão ainda traz muito isso, né? Então a gente tem muito forte ainda essa herança colonial sendo recuperada de uma forma muito romantizada, né? Essa nossa história muito romantizada. E aí as pessoas, principalmente as que têm menos acesso a outros meios de comunicação ou a uma outra diversidade de discursos, acabam não compreendendo que a história do Brasil vem muito antes de 1500 e o que aconteceu foi um grande massacre. Alguém levantou a mãozinha aí? Eu levantei, professora. Pode falar. Gente, não precisa levantar, vocês podem me interromper, viu? Porque eu não vejo a mãozinha. Tá bom. Pode falar. Pensando assim, numas atitudes antirracistas e tal, é inadequado, então, a gente frequentar lugares como esses que ainda resgatam essa cultura colonialista? Eu não sei se a gente pode pensar em inadequado, né? Assim, não penso que é por esse caminho, né?
Eu acho que quanto mais a gente tem uma maior consciência e criticidade em relação a isso, a gente consegue enxergar, né, o que está por trás da proposta desses lugares. Eu, por exemplo, eu não frequento porque não me dá vontade, eu não tenho interesse de ir para um lugar que ainda se cultiva uma relação servil, né, então eu já sei, né, de lugares que se coloca lá aquela figura da boneca preta, né, da imagem daquela preta serviçal com um tacho de comida, ou aquela namoradeira preta em cima da janela. Isso para mim não me causa um desconforto imenso, mas isso porque eu já tenho uma outra compreensão e vejo que isso é resquício simbólico, né? São alguns recursos simbólicos que acabam por manter nesse nosso imaginário essa relação servil, entende? Eu entendo. Peraí, tô escutando. Entendo. Entendi completamente. Fez muito sentido para mim, mas essa relação mesmo de entendimento, educação e sensibilidade, né? Aí vai trabalhando esses eixos. E aí, entendi. Deixa eu ver quem que tava falando, que eu não reconheci a voz. Bárbara. A Bárbara. Bárbara, sua voz tá tão diferente. Eu tô com dor de garganta hoje, pode ser até isso. Tá um pouco mais grossa a sua voz, mais grave. Eu achei que você tava comendo, Bárbara. Então deixa eu Também, Marcelo, também. Deixa eu voltar aqui. Então esse é um primeiro desafio, né? Então se a gente está pensando ali o ensino de uma forma que essa temática racial vai ser tratada, um desafio é tentar abandonar essa perspectiva eurocêntrica, né? Então, quando a gente fala assim, vamos trabalhar a questão racial, né, no ensino de língua portuguesa, a gente pode trabalhar de uma forma que eu vou reforçar esse imaginário, entende? Então, é um trabalho, né, é um desafio a gente desfazer, né, pensar uma outra perspectiva que não essa da conquista, como se aqui fosse um lugar que não existia organização, como se fossem pessoas primitivas, né? E aí o autor fala da carta, né, do Pero Vaz de Caminha, que muitos chamam de certidão de nascimento do Brasil. Mas se vocês lerem o texto, é um relato muito romântico, né, observando a nudez, né, daquelas pessoas com a pele vermelha, a beleza, né, da natureza, né, do lugar. Coloca aquela imagem para a gente de uma forma como se fosse uma sociedade primitiva, enquanto que a própria ideia de sociedade é uma perspectiva ali eurocêntrica, né? E aí, se a gente traz uma outra perspectiva, pensando que haviam muitos povos antes de 1500, né? Uma população imensa, com muitas línguas, né? Que coexistiam e que muitos desses povos foram extintos, aí a gente traz uma outra história. Pode falar. É que você falou sobre as namoradeiras, né? Uhum. Eu vi muito, mas eu nunca parei para refletir porque que é problemático. Nossa, é muito problemático. Eu detesto aquelas namoradeiras lá de Pirinópolis. Mas por quê? Qual que é o contexto? Assim? A ideia da pessoa negra como um objeto a ser exposto, né? Eu vou indicar para vocês um texto. Conhecem a Grada Quilomba?
Ele não tá aqui perto. Eu vou indicar para vocês um capítulo dele que fala sobre isso. É como se... Porque o objeto da namoradeira, ele é um objeto decorativo, né? Que é vendido e as pessoas colocam em cima da janela. Tem uma historinha, né, que se conta ali. Essa própria ideia da namoradeira também traz uma questão sexual por trás da mulher negra, né? Então tem isso que é problemático, a própria historinha eu acho problemática, e tem a ideia do objeto decorativo, como se aquilo fosse... não fosse um ser humano, né? Então é como se tivesse ali uma saudade, né, de uma lembrança da época em que as pessoas negras eram escravizadas e estavam ali à disposição para servir, não só o serviço de casa, mas o serviço sexual, né, essa mulher namoradeira que está ali à disposição, observando o tempo passar. Nunca é uma mulher, vocês já viram uma figura branca namoradeira na janela? Eu nunca vi. É uma figura sempre da mulher preta. Eu nunca vi. É sempre uma figura da mulher preta. Eu já vi, mas você falou algo importante, que sempre tem essa coisa da sexualização, né? Assim, os peitos grandes. Os peitos fartos, né? A mostra. Uma maquiagem, assim. Um batom ali, super, né? Nossa, eu acho muito problemático. E a Grada fala sobre isso do contexto... É muito grande. Oi? O decote. O decote, né? E a Grada Quilomba, ela fala disso a partir de um outro contexto que não é o brasileiro, que é lá, né, o contexto de Portugal, mas ela fala também da Alemanha, né, que é o espaço onde ela está fazendo o doutorado dela, dialogando com as participantes da pesquisa dela, né. E tem lá também uma situação em que uma vizinha coloca uma imagem de uma pessoa negra na janela. E na mesma hora, a mesma associação que eu fiz, né, que é essa namoradeira. E tem essa discussão que ela faz, né, de uma objetificação, ou de estar ali sempre lembrando, trazendo um saudosismo da época da servidão, né, da pessoa negra escravizada, ali disponível para servir. Tem um restaurante que eu fui nunca mais, ali no trecho que é de Acreúna até Goiânia, entre Acreúna e Guapó. É uma casa conhecidíssima, que tem também filiais aqui dentro de Goiânia, estou tentando lembrar o nome. Casarão. Já ouviram falar no Casarão? Não. Casarão tem Casarão em Pirinópolis também, e aí a própria arquitetura é uma arquitetura antiga que lembra uma casa grande. O próprio nome do lugar, né, Casarão, tem essa associação com a casa grande, pensando aí, né, no período colonial, né, tem a Casa Grande e a senzala, né, e nesse casarão, né, que é esse restaurante, que é como se fosse um restaurante, mas um empório, mas eles reproduzem uma estrutura mesmo da Casa Grande, e na entrada tem uma mulher negra, né, é uma escultura de acho que de gesso, de barro, né, preta, uma mulher preta, só que ela é da altura de uma pessoa, aí, de 1,60 mais ou menos, preta, com a roupa, uma blusa também decotada, com os peitos bem à mostra, assim, segurando um tacho cheio de frutas, uma bandeja cheia de frutas, e uma saiona, assim, e um pano na cabeça. Essa é a mulher que recebe o restaurante. Quando eu vi, eu comi e caí fora, nunca mais voltei. E eu observei, né, toda a estrutura assim, né, do espaço. E no Casarão de Pirinópolis
A mesma coisa, nunca fui, né? Mas eu fico observando a estrutura de fora, assim, é muito parecida com a de Acreúna. Então tem aí esse saudosismo, né? Com essa herança colonial, né? Muito grande. Não tem muito tempo que teve uma socialite aí que fez uma festa temática, vocês lembram disso? Uma festa temática também que era do período colonial. E aí. Não foi nenhuma socialite, foi a editora da Vogue Brasil. Eu tô lembrando, foi uma socialite, não foi a Vogue? Foi. Aí eu fiquei escandalizado com aquilo, assim, contratou só pessoas negras para servir, tinha um lugar para tirar foto com pessoas negras abanando. Gente, isso é muito problemático, né? E depois se desculparam, mas não tem como emendar, né? Não dá. Então, esse é um desafio nosso, assim, né? Enquanto professoras, professores, tentar mudar a perspectiva dessa narrativa, né? Dessa historiografia oficial que se tem da ideia de descobrimento, que na verdade foi uma invasão, um genocídio, né? Muitas pessoas foram mortas, muitas etnias indígenas, né, foram dizimadas. E aí, de mais de 1.200 povos, pensando aqui em etnias, né, isso daria uma população indígena estimada em 5 milhões, isso foi reduzido, né, a menos de 1 milhão, 700 mil pessoas. Um outro desafio que ele traz, né, é focar a história a partir da ótica dos povos indígenas. Gente, tem um barulho aqui, algum vizinho aqui com música natalina, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu boto o fone aqui que tá me perturbando. Vocês estão ouvindo um som? Sim. Bem clima natalino, e a gente tendo aula ainda até o dia 23. Um panetone dentro da aula. Levar panetone pra vocês, gente. Vamos ver semana que vem. Então, o primeiro desafio, pensar nesse abandono dessa perspectiva eurocêntrica, né? E o segundo, na contrapartida, pensar uma ótica indígena, né? Pensar, enfocar a história a partir da ótica dos povos indígenas. Então, ver os fatos a partir dos que ganharam a guerra dessa conquista condiciona as abordagens históricas que acabam exaltando, né, a classe dominante, né, das pessoas brancas, da grande elite, né, da época, e relegando aí a um segundo plano as classes excluídas como os indígenas e os afrodescendentes, né? Então, o que a gente chama dos apagamentos, né? A gente tem um projeto de apagamento, né? Eu falo que é um projeto porque não foi por acaso, né? Então, a gente sabe que foi projeto mesmo o embranquecimento da população, e esse projeto higienizava não só simbolicamente, mas fisicamente, né? Então, há uma eugenia mesmo, né, desses povos. E aí a história também acaba sendo contada de outra forma. Então, pensar na história a partir da ótica dos povos indígenas envolve, por exemplo, colocar os bandeirantes não como os heróis regionais que, né, abriram caminho pelo sertão adentro aí do Brasil, desbravando, né, terras não conhecidas para se criarem novas capitanias. Então, essa narrativa, ela coloca os bandeirantes como heróis, né, numa dimensão nacional. E não é à toa que a gente tem aí várias estátuas de bandeirantes em várias regiões, né, do Brasil. E se a gente olha para essas figuras como assassinos mesmo, né, a gente pensa por uma outra ótica, a gente vê que a história não foi bem assim.
né? Então, esses bandeirantes, eles eram chamados para reprimir, né, os levantes indígenas, os negros rebelados que fugiam, né, os fujões que iam se aquilombar, por exemplo, em Palmares. E esses bandeirantes, eles foram muito homenageados no início do século XX, principalmente com o 4º centenário de São Paulo. Então, nessa época, os bandeirantes foram homenageados, né? E pela ótica dos indígenas, eles são, na verdade, destruidores dos povos nativos, traficantes de escravos, repressores de movimentos de resistência, né? Então, é uma história contada por outro viés. Então, esse é um segundo desafio para a gente. Travou aqui, gente. Um terceiro desafio, conhecer as várias culturas indígenas, que não são poucas, né? Então, a gente tem aí uma ignorância muito grande sobre os povos indígenas e aí os estereótipos, né? Que são frequentemente reiterados por meio da linguagem, né? Então, a linguagem também tem esse papel importante ao reiterar discursos que são preconceituosos, racistas, né, que estereotipam o povo indígena como os dizeres: índio dorme em rede, adora sol e lua, que a língua indígena é o tupi-guarani, como se só existisse esse tronco linguístico, né, que a casa indígena é uma oca, ou se chama aldeia de Taba, ou tribo, ou que a criança é curumim. Todos esses dizeres são dizeres que estão no lugar do estereótipo. E aí, qual que é o problema do estereótipo, né? Não que não exista indígenas que dormem em redes, que adoram sol e lua, ou que não exista o tupi-guarani, ou que não existam as casas indígenas que têm esse formato das ocas, ou que não exista o nome, né, curumim, mas elas são uma história de várias, né? Então, o problema do estereótipo é essa questão da unicidade, né? Lembram, vocês devem conhecer aquele vídeo da Chimamanda, né, O Perigo da História Única? Conhecem, né, esse vídeo famoso do TED? E é a mesma coisa, esse é o sentido, né, o estereótipo. Ele tem alguma coisa de realidade, né, reflete algo de real, mas não é a única história, né? Ele tem esse problema da história única. Então, cultura indígena, ser indígena não é ser de uma forma só, né? Assim como ser negro, não existe somente uma negritude, né? Então, tem muito disso, né? De se acusar também, né? Você é preto, mas você é evangélico, você não é preto, não. Esse preto aí tá embranquecido. Tem uma briga enorme, né? Em questão de se diminuir, né? Também a negritude é somente um tipo de manifestação cultural e apagar a história, né, das pessoas, assim como das pessoas indígenas, né? Como se houvesse somente uma identidade indígena, quanto que são várias. Então, pensando aí, né, que no Brasil existem mais de 190 línguas indígenas. As línguas da família Tupi-Guarani corresponde a apenas 1/3 parte, né, de várias outras famílias, vários outros troncos linguísticos. Costumes como esse do uso da rede, né, são dos povos da floresta. Então, tá vendo? Existe, sim, o índio que dorme na rede, né, mas não é todo indígena que tem esse costume, que tem esse hábito. Os que vivem no cerrado têm outros hábitos, outras culturas, ou os que tiveram influência andina, que vão dormir em esteiras ou em jiraus, enfim, sem falar nos indígenas da cidade, né?
E aí, outra questão que tem sido bastante discutida, eu tenho visto bastante em debates, é a questão da miscigenação indígena, né? Então, quando se fala do indígena do Nordeste, o indígena miscigenado, vivendo na cidade, principalmente os povos indígenas do Piauí, onde houve muito massacre, muito genocídio mesmo, né? E esses povos indígenas que são miscigenados, eles estão fazendo esse caminho de volta, né? Refazendo essa historiografia e se reagrupando, pensando nas etnogêneses, né, que tem acontecido. Essas pessoas, né, esses indígenas dessas regiões que são miscigenados, são alvos de muita violência, de preconceito quando, né, se dirigem a eles, dizendo que eles não são indígenas de verdade, né? Você não é índio de verdade. Então esse é um problema também. Uhum. Como assim, gente? Uhum, entendi. Nossa, muito problemático, né? Que é isso, assim, é negar a identidade, né, da pessoa. Então, isso tá aqui na conta dessa ideia de uma identidade indígena única. E aí, para a gente tentar desfazer essa visão, a gente tem que voltar lá nos conceitos de identidade, de cultura, de língua, que são conceitos que não são estáticos. Então, a cultura não é estática, a ideia de identidade também não é estática, língua também não é estática. E aí lá no texto tem uma fala do Nailton Pataxó, que ele fala assim: se perdemos a língua materna, se somos mais escuros ou com o cabelo enrolado, na verdade são cicatrizes de 500 anos de violência. Então a gente tem indígenas mais escuros, indígenas com cabelo enrolado, com cabelo crespo, que tem essa miscigenação dos traços indígenas e dos traços negros, e nem por isso deixam de ser indígenas. Indígenas que não falam uma língua indígena, que fala a língua portuguesa, nem por isso deixam de ser indígena, né? Então, na verdade, são resultado de muita violência, né? Como disse aí o Nailton Pataxó. Aqui uma sugestão para vocês, eu já tinha comentado dessa fala da Eunice Tapuia. Ela fez uma fala na Semana de Letras, na 4ª Semana de Letras, em 2021. Não lembro se foi o ano passado ou se foi 2020. Deixa eu ver aqui. Não aparece aqui. Essa é a Eunice Tapuia. Ela é uma egressa da pós-graduação em letras da UFG, uma mulher indígena de Goiás, então ela é da região, né, do Cerrado Goiano, e ela fala dessa história do povo dela, de se reunir e se reorganizar enquanto povo no seu território e nessa busca do reconhecimento da identidade tapuia. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no trechinho, só para a gente ouvir um pedacinho da fala dela.
Vocês conseguem ouvir? Aí. É porque eu preciso projetar só a tela, não é isso? É porque tá aqui, né? Deixa eu ver aqui. Que aí às vezes eu coloco. Oi. Não, não, é porque ele tá dentro do. Tava dentro ali do meu slide. Aí não dava pra vocês ouvirem. Eu vou projetar aqui então só aquela tab. Peraí. A ideia não é fazer propaganda dessa 1, 2, 3 milhas, tá, gente? Agora foi. Aqui no 10. Estão ouvindo agora, gente? Vamos ver. Deu, né? Ah, eu vou tirar o meu som aqui, peraí. Aí. Eu tinha pausado lá um pedacinho certinho. Aí.
Eu vou encerrar aqui essa parte dela, né? Mas vocês puderam ver um trechinho aí de como que ela se apresenta, e a própria forma como ela inicia traz alguns elementos para a gente pensar também a cultura indígena, né? E aí fugindo da ideia de uma unicidade, né, indígena. Então ela traz um pouquinho sobre a história dela, né, de onde ela parte, que é de uma comunidade indígena que é reconhecida muito recentemente por uma política de aldeamento, né? Ela fala sobre os poceiros, né? Lembra que a gente assistiu um pouco sobre isso na semana passada, né? Em que as terras da própria comunidade são roubadas, né? Pelos poceiros.
e a própria comunidade não tinha esse reconhecimento enquanto comunidade indígena. Então ela passa por esse processo e a gente vê a figura de uma mulher, né? Então pensando como que essa identidade indígena, ela vai se movimentando, né? Não tem uma cultura que exclui a figura da mulher junto das lideranças. A figura da mulher indígena dentro da comunidade tapuia teve essa figura da Eunice, que acompanhava as lideranças por conta do saber que ela tinha da leitura e da escrita, né? Então, para vocês verem essa noção mesmo, né, de que a cultura ela não é estática, ela é movente. E ela faz referência também à internet, à importância da internet, como que a internet é uma, como ela diz, né, uma janela para o mundo, e a gente pode pensar nessa fala dela ecoando também no Krenak. O Krenak fala sobre isso também, da importância de se apropriar das tecnologias ao próprio favor, né, da comunidade, que a internet permite que a voz, né, de várias outras pessoas sejam ouvidas. É um campo de disputa, né? Então a internet ela acaba sendo essa janela, né, para que várias outras vozes participem desse campo de disputa de discursos, e aí a Eunice tem essa possibilidade de falar. E o trabalho dela, ela faz essa autobiografia, assim como o que a gente viu lá com a Mirna, fazendo uma autobiografia, trazendo a sua história, que não é uma história individual, mas que é uma história coletiva também. E aí a gente pode pensar nessa mobilidade mesmo, né, da cultura, da identidade. E eu sugiro que vocês assistam, né, o finalzinho aí, porque ela vai falar também de língua, de linguagem, que o português acaba sendo a única língua falada, né, pelos tapuia, que é decorrente de muita violência, né, dessa fragmentação da cultura, da língua indígena, do próprio território, para vocês compreenderem aí a complexidade dessa formação e desse reconhecimento desse povo, né, que é desde os anos 80 que ela está falando aí dessa história. Então, quando a gente fala aqui nesse desafio... voltou lá pro início? Peraí. Desse desafio, né, que é trazer uma outra perspectiva e conhecer as várias culturas indígenas, é muito sobre isso, né, pensar essa diversidade que a gente tem de etnias, de culturas e língua, linguagem. Um quarto desafio que o autor coloca é ver esses povos no contexto atual, né? Então, deixar de falar dos povos indígenas como algo do passado, mas falar desses povos hoje. Então, por isso, a importância de pensar textos atuais, né? Vozes atuais, não que as vozes de outras lideranças não sejam importantes, mas pensando nessa cultura, né, que vai sendo movente. Então, não falar da ideia de um indígena que vivia na mata ou que se alimentava da caça e da pesca, mas como que esses povos estão hoje, né? Então, a gente viu aqui a Eunice falando sobre a história dela dos anos 80, né, da dificuldade do povo dela de se desvencilhar dos poceiros e de ter o seu território resguardado e reconhecido. A gente viu na semana passada os Yanomamis, que têm o território reconhecido, mas não têm a garantia de sobrevivência dentro desse território. Eles fazem aqui, o autor faz referência também aos povos indígenas no Xingu, que também, né, tem
passado por várias reorganizações, né, de modo de vida. E aí a sugestão dessa série, Xingu 20 anos depois. A gente tem a realidade de povos indígenas, uma realidade urbana, em favelas, em conjuntos habitacionais, ou mesmo em moradias como as nossas, não indígenas, né? A gente tem uma migração de indígenas muito grande para São Paulo, pelo mesmo motivo, né, dos nordestinos retirantes em busca de melhores condições de vida. A gente tem indígenas na universidade. Então, aqui no nossa própria instituição, vocês tiveram aí a oportunidade de conhecer a Mari, né, a Mari Anacan, que também fez uma fala com vocês, junto com a Mirna, né, que são indígenas no espaço acadêmico. A realidade das terras indígenas ameaçadas, né, e aí o movimento da Demarcação Já, que eu comentei com vocês na semana passada. A gente viu aqui a música do Uerá Kunumi, também fazendo essa chamada, né, para o movimento da Demarcação Já. E uma frase que eu ouço, né, de várias pessoas indígenas, várias lideranças indígenas, inclusive figuras públicas hoje, né, que nas eleições conseguiram ter uma votação aí expressiva, né, que vão estar ocupando espaços de disputa, né, de muito poder político, como a Sônia Guajajara, e um dizer, né, de muitas dessas figuras. O Brasil inteiro é território indígena, se a gente pensar por essa perspectiva outra, que não a narrativa eurocêntrica, né, da ideia de um descobrimento. Se a gente olha por uma ótica indígena, a gente consegue compreender, né, que todo o território brasileiro ele é um território indígena, porque o Brasil já era Brasil antes da chegada dos europeus. Uma sugestão também que eu faço para vocês é o documentário Vozes da Floresta, de 2019, que traz vozes de mulheres indígenas, né, de comunidades indígenas, mas também de comunidades ribeirinhas. Então a gente tem mulheres negras, quilombolas, também fazendo parte aí desse documentário das Vozes da Floresta. E eu vou trazer só eu trouxe só o trailer para vocês ouvirem um pouquinho sobre essa narrativa, né, do documentário. E o próprio gênero trailer pode ser um objeto de ensino, pensando em um gênero oral, audiovisual, que a partir dele a gente pode trazer discussões, assim como, por exemplo, o gênero resenha de filme, que traz ali contando um pouco, né, sobre o que é um filme, sobre o que é um documentário, ou uma resenha de um livro. O trailer faz um pouco dessa função, né, de dar um spoilerzinho, né, do que é essa produção audiovisual. Então, é um gênero oral, audiovisual, sobre um outro gênero audiovisual, que seria o filme. Então, eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Preciso voltar lá, né? Peraí. A gente já tá quase finalizando, tá? É só esse slide e o próximo, gente.
Uma questão também, antes de começar, só um minutinho, antes da gente ver aqui o trailer, que é uma fala interessante, né, pra gente, da Eunice, quando ela fala que ela preparou os slides, começou a preparar slides para fazer essa fala, né, lá na roda de conversa, mas ela viu que não ia, né, que ela não ia conseguir, e ela entendeu que a fala dela seria a partir somente da oralidade, né, porque a cultura do povo dela, né, do povo tapuia, é muito oral. E ela faz uma fala fantástica, ela vai desenvolvendo o tema, né, ali contando a história, de uma forma muito tranquila, muito, né, confortável e natural, diferente do que seria se ela tivesse ali apoiada em texto escrito, né, que ela fala que quando ela se vê falando a partir ali de texto escrito, ela não se reconhece, né, isso é muito forte. E aí aqui no documentário a gente percebe isso também, né, o documentário ele traz uma apresentação ali, né, um debate discursivo a partir da oralidade e a partir também da narrativa de imagens, né? É uma narrativa audiovisual também, né? Então, vamos lá. Então, esse é um trailer, né, desse documentário, que dá para a gente também pensar num trabalho de sensibilização para o debate. Ele traz vários temas, né, que podem ser debatidos em sala de aula, não só a questão da demarcação. Peraí, gente. O vídeo não parou ali. Não só a questão da demarcação, mas a questão da grilagem, a questão do modo de vida
das comunidades ribeirinhas, a forma como o debate é desvirtuado, né, traz também a temática da Constituição, que também pode ser debatida, né, o dever do Estado de reconhecer as terras indígenas, que é uma discussão lá da Constituição, lá do período de 1988, e que até hoje ainda é preciso ter esse tensionamento, né? Então aí vem o movimento da demarcação já, que é recente, que aí se tenta, como eu disse, né, desvirtuar o que está na Constituição e pensar no marco temporal. Então, o próprio trailer traz vários temas que podem ser debatidos para a gente pensar ali o ensino de língua portuguesa, né? Então, como eu dizia, o ensino de língua portuguesa sobre a temática racial não precisa ser somente a partir do texto literário, né? Pode ser a partir do texto literário e ir além, né? Então, a gente pode trazer texto literário, mas a gente também pode trazer outros textos que têm aí outros eixos aí de trabalho, né? Então, a gente pode pensar a interpretação, a formação discursiva, né, dentro desses gêneros orais. O próprio gênero debate pode ser um outro eixo de trabalho. E aí eu vou finalizar aqui com o próximo desafio que os autores trazem. O desafio 5, né, que... eu fui lá pro começo. Desculpa, gente. Aqui. Que é conhecer a literatura e os autores indígenas, né? Que o autor traz. Transmitir a cultura dos povos indígenas de forma agradável e bonita, pois durante muito tempo foram vistos como selvagens, antropófagos, sem história, sem cultura. Então, a importância de sensibilizar ali o nosso estudante, a nossa estudante do ensino básico para uma outra visão dos povos indígenas, né? A beleza dessa cultura e trazer isso como parte da nossa herança, né? Que faz parte da herança cultural brasileira, que foi apagada, né? As heranças indígena e africana. Trabalhar os mitos que muitas das vezes são colocados como lendas ou histórias da carochinha, mas pensar nesses mitos indígenas como histórias sagradas, como acervo de religião e de sabedoria milenares. Então, reconhecer, né, nessas histórias, nesses mitos indígenas, uma outra epistemologia, né, uma outra forma de conhecimento que tem aí por trás o sagrado. E isso é pensar em diversidade de conhecimento, né, não só a validação de um conhecimento europeu, né, respaldado, né, europeu nos padrões científicos, levar textos de autoria indígena para esse ensino, né, de língua portuguesa e literatura, pensar, como a gente viu lá na música do Kunume, essa integração, né, essa inseparabilidade do uso do português e do uso do guarani, mostrar a beleza poética desses textos. E aí a gente tem aqui algumas sugestões. Daniel Munduruku, que é um autor premiado, né, na literatura, e aí um livro dele que é muito conhecido, As Serpentes que Roubaram a Noite e Outros Mitos, para pensar aí trabalho com esses mitos. O Olívio Jecupé, com o livro Verá, o Contador de Histórias. Inclusive, se eu não me engano,
o Olívio Jecupé é o pai do Kunomi. Depois eu vou dar uma checadinha. Eu acho que é ele que é o pai do MC que eu trouxe para vocês ouvirem. O René Kitaulo, que é Nambiquara, com o livro Iraquiçu, Menino Criador. A Márcia Cambeba, que também é uma escritora premiada, né? Márcia Waina Cambeba, da etnia Omagua Cambeba, com o livro Aikakiri Tama, Eu Moro na Cidade. O próprio Ailton Krenak, que, né, publicou recente aí, durante a pandemia, antes da pandemia e durante a pandemia, né? Saiu primeiro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que foi um pouquinho antes da gente entrar em pandemia. E o Amanhã Não Está à Venda veio depois, na pandemia. E é isso, gente. Então, eu quis destacar esses 5 desafios para a gente pensar e trazer para vocês aí sugestões, aqui mais específico de textos literários. Fiquei de deixar para vocês o texto do Krenak, né? Eu esqueci, eu vou colocar lá no Moodle. Nem todos os textos estão à disposição também de forma gratuita, mas aí a gente pensa também na importância da compra, né, dessas obras diretamente com esses escritores. Então, eu sei que a Márcia, ela vende os livros dela pelo Instagram, ela tem lá o Linktree, que dá para vocês entrarem e solicitar. O Daniel Munduruku já tem mais apoio de editora, né? Então ele já tem, eu acho que os livros dele já estão bastante espalhados assim no mundo editorial, no mercado editorial, né? Que é mais fácil vocês acharem por sites para comprar. E aí aqui nesse último desafio já tem esse direcionamento mais para literatura, né? Mas pensando nos outros, a gente tem outras possibilidades de trabalho, né? Com gêneros orais, como eu disse, o documentário, a música. A gente pode pensar em outros textos em que vocês podem encontrar algum debate, alguma discussão sobre essa temática, né, das pessoas indígenas na universidade, questão da demarcação dos territórios, os debates, como a própria Eunice fala, né, a internet possibilitou essa abertura da janela para o mundo, então vocês podem entrar no YouTube e encontrar várias janelas abertas com muitas pessoas indígenas falando. Pode ser um trecho, né, que você pode trazer para a sala de aula. Pensar nas várias culturas indígenas, não na cultura indígena como algo unificado, único, né? E o mais importante, né, desfazer essa narrativa eurocêntrica, pensar numa outra perspectiva em que a gente consegue dar visibilidade para essa história que foi apagada. Aí a gente vai finalizar. Na próxima aula eu vou então falar desse outro texto, que aí traz uma proposta aí com o trabalho do Kilsan de Oliveira, né, da literatura do Kilsan. E aí isso a gente vai fazer presencial na próxima segunda-feira. Não faltem, por favor, que eu acho que vai ser legal. Eu vou tentar fazer com vocês uma oficina antes da gente pensar o texto. E aí eu apresento a proposta para vocês fazerem o plano de aula de vocês, que eu imagino que a gente consiga fazer na quarta, mas na segunda, aí a gente ainda vai fazer esse trabalho inicial de pensar essa proposta do texto, e antes eu quero fazer uma oficina com vocês. É isso, gente, obrigada. Obrigada a vocês. Bom descanso. Tchau, tchau.